Sejam bem-vindos e bem-vindas ao De Cara com Elas, com Simone Quirino, Cássia Queiroz e Michele Leles. E hoje recebendo aqui como nossa convidada, Ariel, para a gente trabalhar um assunto que é super pertinente a todas nós mulheres e para todos os públicos, claro. Nós vamos falar sobre a saúde da mulher, a alimentação como nossa aliada. Assunto que é sempre necessário ser refletido, falado e trazendo sempre informações para vocês aí do outro lado. Queremos agradecer nossos patrocinadores que apoiam o nosso programa, fazendo com que nós possamos estar aqui todas as sextas-feiras falando com vocês aí do outro lado. E vamos então começar, né, Ariel? Primeiro, gratidão por você ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, falar sobre a alimentação saudável, esse estilo de vida mais natural. Que legal, né? Quanto tempo já tem? Você já vem no movimento dessa questão da alimentação natural, de ter essa preocupação com a alimentação? Como que isso surgiu na sua vida? Então, desde o início, desde que eu nasci, né? Minha mãe é natural, assim, desde sempre. Então, isso já está no meu cotidiano, já está na minha vida desde muito nova. E os reflexos disso é quando a gente começa a perceber, né? Cresce sabendo que foi uma criança que não ficou doente, passei ilesa pela pandemia, graças a Deus não tive nada. E eu vejo que isso tudo é reflexo desse estilo de vida, principalmente voltado para a alimentação. Eu falo que a alimentação é o nosso combustível e é o que vai determinar nosso bem-estar, nossa saúde no geral. Que legal! Pois é, conversando com a Ariel antes do programa aqui, a gente estava trocando uma ideia. Uma coisa que eu percebi muito na época da pandemia foi o quanto essa questão do estilo de vida, né, mais próximo do natural, a forma como a gente se alimenta, porque o nosso corpo é o nosso templo, né? E a forma como a gente se alimenta é uma forma da gente estar recuperando e também alimentando o nosso corpo no sentido de energia, em termos de trazendo, claro, os nutrientes que são necessários, né, equilibrados na nossa alimentação, mas também alimentar a alma, né? A gente fala, esse termo alimentar, ele está em todas as áreas, não só no corpo físico, mas também mental, espiritual, emocional, né? Com certeza. E até você tocou na questão da pandemia, né, Ariel? O que você acredita? Como é que você percebeu um aumento dessa procura por um estilo de vida mais saudável? Você viu alguma mudança, um aumento durante a pandemia? Como é que você enxergou isso? Então, na pandemia, nós não tínhamos a loja ainda. Era um projeto ainda que nem imaginava que ia acontecer. Mas teve, sim, de fato, esse olhar, né? Eu acho que uma coisa importante que a pandemia trouxe foi justamente a gente perceber que a gente não estava dando valor ou dando a atenção adequada, principalmente para a nossa saúde, para os nossos hábitos. Foi um momento de fato, olhar para dentro em termos emocionais e físicos também, do que a gente precisava prestar mais atenção. Então, se a gente puder tirar algo bom, né, dessa pandemia, com certeza, eu acho que foi esse despertar para o que realmente importa, que é a gente cuidar da gente, da nossa saúde mental e da nossa saúde física. Muito bem. Simone, você percebeu mudança na sua alimentação durante a pandemia? Michele, não, porque eu tô tendo uma mudança alimentar agora e hoje, no nosso café da manhã, do meu e do meu marido, a gente estava falando justamente sobre isso, essa questão de mudar a nossa alimentação. Porque muitas vezes, é muito interessante a gente ver uma menina, né, tão nova, com uma consciência tão grande, né, em relação à alimentação. A gente, é o que falo, né, o nosso corpo é reflexo daquilo que a gente come. Exatamente. E eu faço uma analogia mas até que eu não tenho alimentação assim. Não, mas às vezes, como muito. Não, mas às vezes não está nem muito associado, né? É o que muitas vezes as pessoas falam, né? Você é o reflexo daquilo que você come. Se seu corpo não está bem, aí eu não estou falando de estética, eu estou falando assim de se eu tô de vitalidade, desempenho mesmo. Se eu não acordo cansada, se eu não fico com sono. Você fica mais disposta, né? Não. Eu acho que tudo
é um reflexo da alimentação que a gente Produtos tem. inflamatórios, É, né? Eu Queda de faço- cabelo, então quer dizer que você não está se alimentando bem. É. Unha fragilizada, Com certeza. pele opaca. Isso tudo é reflexo de uma alimentação. Quando eu era mais nova, eu tinha uma alimentação mais regrada. Mas por que, Ariel? É o nome até da princesa, né? Da sereia. Eu tive um processo de anorexia. Uhum. Então, foi nessa época que eu tive um olhar para o alimento. Mas depois eu descambei. Eu vou comer mesmo, aquela coisa toda. Aí, quando você adquire uma idade, né? Eu sou uma mulher 50+, eu estou, até mesmo pela convivência daqui do programa. Pra não mais, falar adorei. 50 quantos? Não, é 50 mais. Eu sou uma mulher 50 Adorei. mais. Eu sou também. 50 mesmo. A convivência com Cássia e com Michele me fez aprender muita coisa. Eu aprendo muita coisa aqui. Então, o Todas nosso nós, espaço de todas cara nós. com elas é algo que está me fazendo olhar muito para mim. Como eu quero me ver, como eu quero que as pessoas me vejam, sabe? Então, ter esse olhar com a alimentação é algo muito sério, que vem que deveria ser empregado desde crianças. Eu faço criação de conteúdo para academias e o nosso foco hoje mesmo é justamente essa questão da alimentação. Não é corpo, não é você estar magro, é saúde, é qualidade de vida. Então, o alimento ele vai trazer essa qualidade de vida. Eu me enquadro nisso aí. Eu, lá na loja, a gente tem muito disso. Eu vendo saúde, bem-estar e longevidade. Isso. É só promessa. Exatamente. É o que eu acredito. Eu faço uma analogia vive, sempre né? com os meus clientes, que é o seguinte. Pensa que você é um carro. Se você coloca uma gasolina ruim no seu carro, num primeiro momento, o desempenho dele vai ser ruim. Uhum. No longo prazo, ele vai apresentar alguns problemas. E se você não coloca gasolina, ele não funciona. Uhum. É assim o nosso corpo com os alimentos. É isso aí. A gente tem sempre que olhar para aquilo que a gente está colocando para dentro de nós. Uhum. E eu ainda falo mais, Deus é muito maravilhoso, porque Ele nos colocou na natureza e tudo que a gente precisa, a gente encontra na natureza. É verdade. Acredito muito nisso. Sim. Que lindo. Pois é, e você está falando tanto aí da loja, né? E a loja se chama? Carrapicho. Carrapicho. A natureza que gruda em você. Ai, que legal! Por isso! Sim. Eu ia te perguntar por que carrapicho. Carrapicho. É aquele bicho chato, Sim. né? Olha pra mim. Se for para ser coisa boa, que garre na gente, fique preso Com mesmo, certeza. né? Amém. Que legal. E vocês comemoraram agora no dia 2 de maio, um ano já, né, Ariel? Hoje, nem parece. Parece que foi ontem que a gente começou, que tudo começou e foi muito foi um pouco aleatório. Minha família toda de funcionário público, então nunca imaginei ter meu próprio negócio. Foi totalmente ao acaso, mas me sinto muito realizada, porque é algo que eu vejo o meu esforço me dando resultado, e eu sei que depende de mim fazer dar certo. Então, é muito bacana, muito legal. E você estava falando na questão da alimentação e da pandemia, né? Eu acho que na pandemia as pessoas tiveram a oportunidade de se alimentar melhor, na verdade, porque estava escasso, difícil acesso. Tinha que alimentar em casa. Então, você aproveitava muito melhor os alimentos, você comia melhor. O meu caso casa, foi o né? contrário. Foi quando eu atingi o meu peso máximo que eu já tive até hoje. E por quê? Porque eu me afoguei na cerveja. E não foi só eu, não. Eu Foi te muita conheci na água gente. com gás, hein? Você já me Te conheci na conheceu água na com outra gás. fase. É porque na época da pandemia, gente do céu, eu passei assim dias, mas era quase todos os dias, bebendo cerveja e não acho que a cerveja é a questão, não é o vilão, muito pelo contrário. Era eu que realmente estava com hábitos bem desregulados e totalmente ao contrário dessa ideia de que o corpo é o nosso templo e que a gente tem que cuidar dele, né? E o nosso corpo sabe exatamente o que ele quer, né? Exato. Hoje, estudando psicossomática, na verdade, você pode perguntar para o seu corpo se ele quer, o que ele quer comer. O corpo fala. Ou apresentar para ele o alimento e perguntar se ele quer comer aquilo, né? E ele responde. E se você não conseguir entender a resposta, você pode pendular ainda que te dá a resposta. Às vezes o nosso corpo, você quer fazer musculação, o seu corpo só quer caminhada. Sabe? Então, esse olhar para dentro, para o nosso corpo também,
leva a gente para uma realidade mais natural Um estilo também. de vida, né? Um estilo de Diferenciado. vida. Porque o gordo, ele não é uma questão do tipo de alimento, é uma questão de quantidade. Na Perfeito, maioria amiga. das vezes. Né? Então nós vamos para um rápido intervalo, porque assunto alimentação sempre dá pano para manga, né? Sempre. Então fica com a gente, é bem rapidinho, esperamos vocês no próximo bloco. Voltamos com mais um programa de Cara com Elas, falando hoje sobre a saúde da mulher, sobre estilo de vida saudável. E melhor do que ninguém, Ariel, para falar um pouquinho disso para a gente aqui, discutindo e refletindo, né, gente, sobre esse assunto. Ariel, a gente gosta sempre de reforçar, é claro que a gente está falando sobre vida saudável, mas a gente gosta sempre de trazer também mulheres que possam inspirar outras mulheres a empreender, a ter seu próprio negócio, porque a gente sabe o quanto o medo muitas vezes nos paralisa, né? Impedindo que a gente torne real aquilo que é um sonho nosso, né? Então eu gostaria que você contasse um pouquinho como que é empreender um negócio, né, na área de alimentação e que você falasse também por que essa área de alimentação. Por que você escolheu trabalhar com isso? Bom, vou começar pelo porquê, que é um pouquinho Sim. mais fácil. Como eu já tinha falado, tá desde quando eu nasci, minha mãe sempre teve hábitos saudáveis e passou isso pra gente. Então, para nós, é algo muito natural. É algo que, para mim, é o normal. Lá em casa é o normal. Então, a partir do momento que passou a pandemia, eu também finalizei meus estudos, eu me vi querendo fazer algo. Minha família tem um histórico de funcionário público, então, e eu não queria seguir nesse caminho. Então, não sobra muita opção, né? Ou você vai ser funcionário de alguém, mas não funcionário público, ou você vai ter seu próprio negócio. E aí a gente entrou no consenso, eu gosto muito de roupa, eu gosto muito de moda, mas a minha mãe teve, cara, a gente gosta tanto de alimentação saudável, por que a gente não abre uma loja de produtos naturais? E aí a gente embarcou nessa jornada, não é fácil, principalmente, né, no nosso país, é muito burocracia você abrir uma empresa de uma maneira correta, começar é muito investimento. E tem a questão de que você cai de paraquedas no mundo, porque independente de você já ter o contato, diferente. É muito maior, você é uma gotilha no oceano, é muita coisa, mas é muito bom que eu tenho a minha mãe como sócia. Que legal. E apoio, então a gente junta a experiência dela com um pouco uma visão jovem que eu tenho, e então aí, dando muito certo, graças a Deus. A loja fica em Porto Firme. Por que Porto Firme? Minha mãe é de lá, minha mãe morou muitos anos fora e resolveu retornar. Então ficava para nós mais fácil e a cidade é carente disso, sabe? Quando a gente chegou lá, só tinha uma loja de produtos naturais, muito pequena. Então a gente resolveu voltar às origens da minha mãe e crescer por lá. Que lindo. Que bacana. E falando da sua mãe, como que é trabalhar tendo a mãe como sócia? É desafiador. É muito bom, né? Por essa questão de a gente já tem a gente tem uma boa relação, então isso facilita. Tem dias que a gente dá
a batida de cabeça, mas no geral é muito bom. Às vezes é muito, a gente fala muito disso, né? Às vezes é um pouco cansativo por isso, porque a gente trabalhou o dia inteiro juntos, aí verdade. chega em casa, a gente vai falar de trabalho. Então a gente tem que saber dosar aí quando dá um tempinho, descansar um pouquinho a cabeça, mas no geral Mas muito acaba bom. sendo um complemento, né? Porque são gerações Sim. longes, né? E aí a experiência, né? A instrução que você tem hoje, muito veio dela, Com né? certeza. Então ela deve ter, assim, acredito eu, um know-how bastante No início a intenso. gente errou um pouco porque a gente se baseia muito no nosso gosto, né? Sim. Sim. No nosso consumo. Mas Normal. aí depois é isso, é entender onde você tá, o seu consumidor e investir em conhecimento, né? Sim, é o que a gente tá fazendo aí. E como que você vê, como que é para você ser mulher tão nova e empresária? É outro passo, né? Como a gente conversou mais cedo, às vezes é até engraçado me enxergar como empreendedora, por mais que eu já exerça isso há um ano, né? Estou à frente de basicamente todas as atividades da loja. Então, sempre que eu tenho oportunidade de conversar sobre, de poder inspirar alguém a seguir algo que goste, descobrir qual é o seu propósito e, como minha mentora me ensinou, fazer isso gerar dinheiro é muito bacana. Muito E por que você resolveu também trabalhar com óleos essenciais? A verdade é que mesmo, né? Além dos produtos saudáveis, de alimentos, né? Você também tem os óleos essenciais. Lá a gente tem óleos essenciais, tem a parte dos cristais também. Ai, que legal! A minha família tem essa pegada holística, sabe? Então a gente gosta mesmo de aproveitar tudo que a natureza pode oferecer de bom. E os óleos essenciais são uma excelência, né? É verdade. Muito bom. Sim, Como que ajuda em vários aspectos. Nossa, né? muito. Desde que se use com constância. Tudo, né? Tudo. Porque tudo é muito você fácil precisa a gente falar ter assim, constância. óleos essenciais, porque existe um tabu, por que você tocou nos óleos essenciais? E eu, né, estou trazendo de novo aqui a questão da experiência que eu tenho com uma cliente que é uma consultora de óleos essenciais. E ela falando justamente essa questão da pessoa falar assim, mas não deu certo para mim. Mas por que não deu certo? Você usou direitinho? Você usou com constância? Né? Porque a gente quer o resultado para ontem. A alimentação é assim. Igual o floral. Floral, para você atingir um resultado, você tem que tomar no mínimo 3 meses. No mínimo. De preferência, você tomar 1 ano. O mesmo floral. Por que existe o desafio de 21 dias? Cientificamente comprovado que o nosso cérebro ele demora 21 para dar o start, né? 21 dias para começar realmente a virar hábito aquilo que você começou a praticar. Aí vem o 21, depois o 60 e 90. É muito engraçado porque lá na loja, eu acredito que seja o nosso diferencial, é a questão da assistência que a gente dá para o cliente. De explicar como ele vai usar, como as maneiras, né? O que ele tem que fazer de Isso fato. é fundamental, né? E o que acontece? Eu tô gripada, quero tratar isso de uma maneira natural, vou te indicar um chá. Só que a pessoa acha que ela vai tomar uma vez e vai sarar, sendo que se ela fosse tomar um anti-inflamatório, ela tomaria quantas vezes? Pelo menos 2 vezes ao dia. Quantas vezes? Entende? Então as pessoas têm que entender que não é porque é natural que é milagroso. Muito pelo contrário. Né? A gente tem que tratar como se fosse uma medicação mesmo, já que a gente quer aquele benefício. Tratamento, né? propriamente fala, né? Tratamento. Verdade. Tratamento. Você falou um pouquinho aí sobre a burocracia, né? Para se abrir um negócio. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre os desafios e as oportunidades de empreender. Eu acho que o maior desafio eu acho que é de fato você se estabelecer, você não desanimar, porque comércio principalmente, tem dia que a loja tá cheia, bombando, e no outro dia, se ela não tá do mesmo jeito, o seu psicológico ele dá uma balada.
No início foi assim, e eu demorei para entender. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade no início, de entender que é passo a passo, ali devagarzinho, um dia de cada vez, e a gente controlar o nosso emocional com isso. Tirando as questões reais, né, que são problemas que você tem que estar a todo momento lidando com problemas, solucionando problemas, sempre da melhor maneira possível. E eu acho que de oportunidade é você crescer por você no seu esforço, batalhando, e isso te gerar um retorno, sabe? Eu acho que essa é a maior oportunidade de crescimento. E eu gosto muito do contato com o público, eu aprendo muito. Eu gosto desse contato, de trocar uma ideia. Chegam as senhorinhas lá, fofinhas, falam várias coisas que eu não sabia. E é isso. E Porto Firme deve ter um monte, né? Dessas senhoras que já usam o chá, principalmente, tem demais. né? Nossa, é muito conhecimento mesmo. Com certeza. Eu adoro conversar com gente assim que gosta dessas coisas. Também. Maravilha. A gente volta já no próximo bloco com Ariel. De cara com elas, com essa docilidade de menina, que é uma menina, Ariel, empreendedora, empresária da loja Carrapicho, não é, Ariel? Isso mesmo. Fala um pouco mais, gente, olha Ela aqui. trouxe um mimo delicioso para nós, Eu já gente. tô assim, já ganhei o meu, esse é o meu, e eu gostaria muito, Ariel, que você falasse um pouco mais sobre a sua loja e sobre essas delícias que você está nos presenteando aqui. O foco da nossa loja é sempre... É uma clean label, a gente tenta sempre trazer produtos com menos quantidade de ingredientes que não são bem-vindos para o nosso corpo. E muito da parte sem açúcar, que a gente acredita muito que a gente deva reduzir ao máximo o consumo do açúcar. Então esse mimo é um bombom de tâmara recheada com drageado de castanha. Então tem os sabores, acho que tem limão, laranja com contrô e morango. Se não me engano, acho que foram esses sabores que eu trouxe. Que luxo, gente! Então, a sua loja, esse produto especificamente, por exemplo, então ele vem de outras partes do país e você vende lá na sua loja? Isso. Num geral, nossas mercadorias vêm sempre do sul, essa parte assim de chocolates mais finos vem do sul. A parte a granel é São Paulo. No geral é muito São Paulo. São Paulo e Sul. E Ariel, qual que é a sua formação? Eu sou formada em agronegócio pela UFV. Que legal. Por isso que você tem todo esse tino, né, empresarial também. Ajuda bastante porque é bem a área, né? Por mais que tenha um enfoque no agro, é bem essa parte de administração. E é muito bacana, né? Porque você conseguiu unir a expertise da sua mãe, por essa questão dos produtos naturais, Sim. A sua inovação e os seus conhecimentos, né? Para você estar empreendendo, né? No ramo da alimentação. O time completo, nós duas. Eu achei interessante que a Ariel colocou a questão da... tá gostoso aí, amigo, o cheiro? A Ariel colocou primeiro, né? A questão dela trabalhar com a mãe, né? Eu acho isso formidável, porque, primeiro, né? Não adianta também a gente achar que não vai ter desafio na relação, muito pelo contrário. Até porque quando é um parente tão próximo, né, como a mãe, o pai, irmãos... Nossa, caprichado isso, hein? Infelizmente, vocês não vão experimentar, a não ser que vocês... Pode experimentar, entrega grátis todos os lugares. Isso que eu ia perguntar. Entrega grátis em Viçosa todos os dias. Ai, que delícia!
Todos os dias. Menos domingo. Que delícia. A Uma nossa delícia. produção vai colocar o arroba aí da loja. E aí, qualquer encomenda que vocês quiserem fazer, é só entrar em contato com ela pelo direct. Detalhe. Isso. E ela vai mandar entregar para você todos os dias. Nem Ariel- parece que não tem açúcar, né? E, Ariel, eu te falo, eu não sou uma pessoa muito adepta a doce. As meninas sabem. Mas, ó, perfeito. Eu adoro também. Aprovado. Provadíssimo. Ai, gente, quando chegou isso... Porque assim... E é diferenciado, né? Porque eu nunca É. vi isso na minha vida. Não, eu nunca É um vi. produto mais fino, essa linha mais fina que a gente tem. A gente tem vários tipos, né? Então, de certa forma, eu também consigo presentear, Com né? certeza. Montar. Eu já vi você montando umas bolsas, umas cestas, Sim. né? Eu acho isso formidável. É uma excelente maneira de você incentivar, às vezes, aquela Uhum. amiga, aquela pessoa que você gosta, que tá precisando mudar o estilo de vida, que às vezes tá tendo um pouco de dificuldade, mas que você quer colocar, presentear com uma coisa gostosa, uma coisa bacana. A gente tem muitas opções. Parabéns. Excelente. Pois é, e eu estava falando da questão da sociedade Uhum. com pessoas que são próximas a nós, né? Eu vejo que a sociedade em si, muitas de nós empreende e quando empreende, entra muitas vezes nesse perfil de sociedade, né? Uhum. E como é desafiador você encontrar uma pessoa para Sim. compartilhar isso, né, gente? Cabeças Que seja diferentes, Exato. É. Que seja uma parceria de fato, né? Uhum. Onde ambas as partes ganham, ambas as partes somem, porque nem todos às vezes estão dispostos a oferecer tudo que é necessário para o empreendimento. É E uma muito... questão- Pode falar? Desculpa. Não. É muito entender os limites, né? Entender os Eu, limites. por exemplo, a minha mãe, por exemplo, na verdade, ela é aposentada. Eu faço muito trabalho manual, sou eu que faço. Tem que entender os limites, né? Tanto físicos, ela me apoia muito em questões mais de fato de experiência dela, de dar uma ideia, de dar um toque, de visão, e a gente coloca a mão na massa. É isso. Então, mas eu fiz constelação familiar antes, tá? Muito bem. Mas aqui, mas eu super concordo. Eu resolvi todos os meus problemas antes de começar, pra começar Isso é muito bonitinho. bacana. Porque até mesmo quando você decide ter um negócio e vai ter um sócio, é muito interessante saber quais são os papéis de cada um Com ali, certeza. né? Até mesmo para poder dar certo. E é tão Sim. lindo essa parceria, né? Que sua mãe veio até com você Veio. aqui para a gravação do programa. Uma pessoa. É bom quando a gente percebe que. Eu acho isso incrível, né? Pensa, olha só, nós mulheres, nós estamos curando gerações e gerações a partir do momento em que a gente se desafia a fazer algo que muitas das mulheres antes de nós não tiveram coragem de fazer, né? Sim. Desbravar um universo, um espaço que até então era puramente masculino, né? E que na nossa família, talvez, igual você colocou, você veio ser diferente Você é a ovelha negra, Ah, sou. né? Com Infelizmente. certeza. Nem é bom usar a ovelha negra, né? A ovelha. É. A ovelha. Ovelha Aqui é fora da diferente. curva, vamos colocar Isso, fora da a curva. fora da curva. Errado. Mas a ideia é essa, né? É quando a gente... Qual o intuito de estarmos aqui, né? Se não para sair da curva, Com certeza. viver fora da caixa, fazer o que a maioria talvez não teve coragem, por vários motivos, a gente também não está julgando, a gente sabe Não, disso, com certeza. né? Você sente que você está cumprindo com um papel diferenciado enquanto mulher e no legado que você vai deixar? Não só como mulher, mas como ser humano. Eu acho que quando a gente abriu a loja, a gente de fato abriu com um propósito de ajudar as pessoas, de fazer as pessoas enxergarem que o melhor que elas podem fazer por elas é cuidar da saúde delas. É a gente pensar que daqui a alguns anos a gente quer estar bem. É a gente pensar no nosso futuro, Sim. no agora, mas com uma relevância maior no nosso futuro, porque as coisas são cumulativas, né? Hoje eu posso estar fazendo algo que não é bom hoje, mas todo dia isso tem uma carga maior, né? Então a gente preza muito, a gente bate muito nessa tecla da saúde e a gente escolheu o meio da alimentação, né? Existem outros, como a psicologia, como a educação física, né? E eu acho que é um conjunto, né? Tá tudo muito interligado, mas a gente bate muito nessa tecla
da saúde. E a gente veio com esse propósito de disseminar, de espalhar saúde, de incentivar as pessoas a cuidarem de si e, consequentemente, terem uma vida melhor. Que lindo. Tá? Pois é, deixa eu pensar aqui uma coisa agora. Vamos supor que eu sou uma pessoa que preciso melhorar os meus hábitos alimentares. E aí eu procuro a Carrapicho para me ajudar. O que você indica inicialmente para uma pessoa que está começando, né, nessa área de estar mais atenta na construção desse hábito novo? Primeiro a gente conversa, a pessoa tenta entender justamente o nível de consciência que ela tem. Eu, por exemplo, estou no nível de consciência que eu leio rótulos e sei identificar o que não me faz bem e decidir por comprar ou não um produto. Agora, eu atendo pessoas muito simples, pessoas que de fato não tiveram acesso, não têm acesso a esse conhecimento. Sim. Então a gente tenta ir devagar. Né? Primeiro com coisas básicas, às vezes se a pessoa tem algum problema muito específico, né? Se eu tô com uma dor muito específica, aí a gente vai guiar ela e mostrar a importância, né, dela buscar primeiro os meios naturais para resolver aquilo. Tem coisas que às vezes não tem jeito, que eu vou falar, olha, eu acho que você precisa ir ao médico. Eu tenho essa responsabilidade também. Sim. Mas a gente sempre tenta incentivar a pessoa a seguir por esse caminho. Até porque, né? A experiência, né, que você está proporcionando dentro da sua loja. A experiência. Eu acredito. Mas eu acho fundamental. Até esse cuidado que você, sua mãe, vocês têm, né? De acolher a pessoa e orientar, é fundamental, porque para a pessoa que é nova na área, nessa questão do estilo de vida saudável, ela não sabe nem por onde que ela começa, né? Nem essa questão mesmo de comprar a granel, né? Quanto que eu compro então? Será que vai durar? A quantidade. Armazenamento. Gosto, é um conhecimento amplo. Quanto mesmo, tempo que ele né? pode ficar nesse fazer potinho. uma receita. Uma receita, né? exatamente. Porque são tantas farinhas, né? Aí fala assim, o que eu vou fazer com essa farinha? Gente, Que cada dia receita aparece que eu posso uma coisa usar essa nova farinha? no mercado. É loucura. Imagina. Então, Ariel, para a gente finalizar, nós vamos numa rapidinha aqui, tá? Então, eu gostaria que você indicasse o que você indicaria para uma pessoa que quer ter mais ânimo, mais disposição. A gente tem lá um mix de cansaço mental, principalmente ele é energético, mas principalmente mental, que é gergelim, fibras de maçã, germe de trigo e farinha de aveia. Boa. São os 4. Boa. E uma coisa que dá mais, um produto que dá mais saciedade. Aí você pode optar por fibras solúveis. Tem o psyllium, tem a fibra de maçã, são excelentes. E o consumo o ideal na comida, na água? Antes. Você ingerir ele antes. Porque eu já vi o psyllium usado em bolo. É porque toda farinha você pode usar em receita, né? Mas ele tem, por essência, te dá mais saciedade. Então, para você, com foco em emagrecimento, você vai tomar antes das suas principais refeições, porque aí ele vai te dar saciedade, vai te fazer comer menos e você chegar no déficit calórico. Muito bem. E a quedinha de cabelo? Óleo essencial de cedro com de alecrim. Eu uso todos os dias com soro fisiológico, mas uma vez na semana eu faço a umectação com óleo de coco. Porque é o ideal ele tá diluído em óleo, né? Ele tá dissolvido ali no óleo. Entendi. Mas funciona muito porque aí é spray, ele não deixa o cabelo oleoso, então você consegue usar de fato todos os dias. Porque para você fazer uma umectação todos os dias, a gente sabe que não dá. Demanda tempo, né? Maravilha. Gente, esse programa tinha que virar 2. Gratidão, Ariel, por ter Obrigada participado com a pelo gente. convite, adorei. Ai, Foi que um bom. prazer. Prazer todo nosso. E a gente espera vocês na próxima sexta-feira no De Cara com Elas. Até lá.